Conseguir manter conversas interessantes e se conectar com outras pessoas não é algo que nasce com as pessoas e pronto. Isso é algo que pode ser desenvolvido, pode ser aprendido. E no vídeo de hoje eu vou te trazer 10 dicas para que você possa desenvolver as habilidades sociais necessárias para que você consiga se conectar com as pessoas com mais facilidade, interagir melhor, se comunicar melhor e ter conversas mais interessantes. A primeira dica é: elogie o que merece ser elogiado. O elogio é uma ferramenta muito importante nas relações sociais. Só que ele tem que ser usado com cautela e com inteligência. Você não vai sair elogiando a pessoa o tempo inteiro por tudo. Você precisa olhar de fato o que merece ser elogiado. E quando você percebe algo que merece ser elogiado, você precisa fazer esse elogio. Então, se a pessoa mudou o cabelo e você achou legal, elogie esse cabelo. Se a pessoa comprou uma roupa nova e você achou legal, elogie a roupa nova. Se a pessoa fez algo bacana e você achou legal que ela fez, elogie aquela atitude. As pessoas gostam de ser elogiadas. Porém, o cuidado é você não aparentar ser uma pessoa que está barganhando algo. Porque aí as pessoas vão começar a achar que você é um puxa-saco. E aí esse elogio, em vez de te ajudar, ele vai te atrapalhar. A segunda dica é: descubra afinidades e converse sobre essas afinidades. Então, se vocês dois gostam de esportes, procure falar sobre isso. Se vocês duas gostam de roupas, procurem falar sobre isso. Então, busque entender o que é que essa pessoa gosta, o que é que essa pessoa faz, se a pessoa gosta de um hobby, ela gosta de um assunto, ela gosta de certas músicas, de certos filmes. E busque usar essas afinidades como estratégias para iniciar uma conversa ou para você sempre voltar nesse ponto caso você não tenha nenhum assunto em mente para conversar. A terceira dica é: demonstre interesse nos interesses dos outros. Você não deve ser uma pessoa que só fala do que é interessante para você. Então, você vai ter afinidades, mas vai ter coisas que cada um vai gostar em particular. Você vai gostar de um assunto e a pessoa vai gostar de um assunto diferente. E é importante que você demonstre interesse também nesses assuntos, como também na própria vida da pessoa. As pessoas gostam de falar sobre si. O problema é que às vezes elas não se sentem seguras para isso. Então, o assunto mais interessante da vida de uma pessoa é ela mesma. Então, fale sobre essa pessoa se ela quer falar sobre ela, ou então, se for um outro assunto, também demonstre interesse. Não significa que você só vai falar sobre isso. Você também tem que falar sobre seus interesses. Porém, sempre busque demonstrar interesse genuíno naquilo que é interessante para outra pessoa. A quarta dica é: ouça mais. Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir e isso a torna às vezes uma pessoa inconveniente, uma pessoa chata, uma pessoa que não é tão agradável assim. Não significa que você que gosta de falar tem que parar de falar. Mas se você fala muito, também se permita ouvir um pouco mais. As pessoas gostam de falar. Elas só às vezes não se sentem seguras para isso. Claro que tem algumas pessoas específicas que elas gostam de ouvir, então elas sempre vão falar pouco. Mas quando elas falarem, dê atenção, tenha uma escuta ativa, preste atenção no que a pessoa de fato está falando, para que vocês possam manter uma conversa interessante e genuína. A quinta dica pode parecer um pouco contraditória, mas ao mesmo tempo que você precisa ouvir mais, também você precisa falar sobre você. O que é que isso significa? Se você, a outra pessoa, fala sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre o relacionamento dela, sobre o trabalho dela, e você não fala nada sobre você, essa outra pessoa ela pode começar a ficar desconfiada. Ela pode começar a achar que você quer saber da vida dela, somente por saber ou para fazer algo com isso. Mas você precisa também fazer com que a outra pessoa se sinta confortável com você. A gente chama isso de autorrevelação. A autorrevelação ela tem que ser mútua. Uma amizade, uma conversa, ela só se torna mais genuína e só há uma conexão real entre as pessoas quando elas falam de fato sobre a própria vida, sobre o que ela sente, sobre o que ela gosta, sobre o que ela fez, sobre uma aventura que ela teve, uma viagem que ela fez. Então, você também precisa falar sobre isso para que a pessoa se sinta confortável. Claro que você não precisa falar sobre temas que você não se sente confortável, ou então falar sobre temas muito pessoais ou
temas que é importante você manter sigilo. No entanto, você também precisa falar um pouco sobre você, porque senão a outra pessoa ela não vai conseguir se conectar com quem você é. A sexta dica é: fique atento à sua linguagem não verbal. Muito do que nós comunicamos não estão nas palavras, estão nas nossas expressões, nos nossos gestos, na nossa postura corporal, no nosso tom de voz. Então, é fundamental que você tenha atenção com isso. Então, você está conversando com uma pessoa e você está assim, para baixo, murcho, isso passa uma linguagem. Ou então você está conversando com uma pessoa e você nunca olha para ela, está sempre olhando para outro lugar, isso passa uma mensagem. Então, é muito importante, olhe nos olhos da outra pessoa. Claro que esse olhar no olho não precisa ser o tempo inteiro, mas uma estratégia é: olha 3 segundos, desvia 1. Olha 3 segundos, desvia 1. Então, assim você consegue se conectar com a pessoa através do seu olhar, mas não fica uma coisa assustadora, parecendo que você é psicopata. Então não tem problema nenhum você olhar no olho da outra pessoa. Isso não é perigoso, isso não vai te trazer nenhum problema. Eu sei que para pessoas tímidas, introvertidas, às vezes isso pode ser um pouco mais difícil, mas busque desenvolver isso, busque se acostumar com isso, porque é muito importante. Ficar olhando o tempo inteiro para outro lugar não te ajuda a se conectar com a outra pessoa. Uma outra coisa é: sorria mais. Então você chegou em um ambiente, sorria para as pessoas. Se algo de engraçado foi dito, sorria. O seu sorriso também é algo fundamental em uma relação social. Ele demonstra abertura, felicidade, leveza, senso de humor, o que é muito importante para que vocês consigam se conectar genuinamente. A sétima dica é: chame a outra pessoa pelo seu nome ou por um apelido que ela se identifica, que ela goste. Então, José, Maria: olá José, como é que tá? Olá Maria, como é que tá? Maria, vem cá. Ou então, Zé. Então, quando você chama a pessoa pelo nome, a pessoa ela se sente mais valorizada. É diferente você falar: ei, véi. Isso dá uma coisa meio desleixada, assim, sabe? É de qualquer jeito. Então, fale o nome das pessoas. Claro que você vai ficar falando o tempo inteiro, mas de vez em quando você for chamar, quando você for falar com a pessoa: oi José, oi Maria, como é que tá? É muito legal a gente ouvir o nosso nome, quando a gente gosta, a não ser que a pessoa não goste do nome dela, aí ela vai ter um apelido. Mas é muito legal a gente ouvir o nosso nome. Então, use também dessa dica. Sempre que necessário e possível, que você vê que se encaixa, chama o nome da pessoa, para que ela se sinta mais valorizada. A oitava dica, ela é muito importante para você se conectar com as outras pessoas. Sempre fale dos seus erros com senso de humor. Não queira esconder seus erros, ou não queira justificar, não queira ser a pessoa que nunca erra. Uma pessoa que nunca erra é uma pessoa chata, porque ela não está sendo humana, ela não está sendo genuína, ela está ali só mesmo para se vangloriar, para inflar seu ego. Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. Agora, se eu errei, se eu fiz algo errado, não tem problema nenhum fazer uma piada com isso, eu achar engraçado, tá tudo bem errar. Ninguém vai te abandonar porque você errou. Então, toda vez que você perceber que você teve um erro, usa o senso de humor, brinca com isso, faz um meme, faz uma piada. Isso vai trazer uma vantagem muito legal para a conversa e para essa conexão. A nona dica é: faça perguntas abertas. Evite perguntas que a resposta vai ser sim, não, gosto, não gosto. Então, por exemplo, gostou da viagem? Gostei. É uma pergunta fechada, mas você poderia perguntar: e aí, como é que foi a viagem? O que é que você fez lá? Me conta, achou interessante? O que é que achou dos lugares? Como foi a experiência? Percebe? Então é uma pergunta aberta. A pessoa ela vai falar de várias coisas nessa resposta. Então, evite ficar fazendo perguntas picotadas, porque a conversa ela fica chata, ela fica o tempo inteiro sendo interrompida. Aí fica lá: como é que tá? Tô bem. Como é que foi o dia? Foi bom? Gostou de não sei o que? Gostei. Então, use a sua criatividade e faça perguntas mais abertas. E a 10ª e última dica é: conecte assuntos para que a conversa se mantenha dinâmica e interessante. Então, se você viu que o assunto viagem já se esgotou,
Conecta a viagem com outro assunto, com música. Se você viu que o assunto de música esgotou, conecta a música com o trabalho. Você vai ter que usar sua criatividade. Então aprende a fazer essas conexões de assuntos. Uma coisa tem relação com a outra, pronto. Na minha resposta eu já puxo para um outro aspecto. E assim eu consigo manter essa conversa fluida, sem que a gente fique ali. O assunto morreu, mas eu tô lá falando aquele assunto. Não precisa. Viu que o assunto já está se esgotando? Já vai para uma outra linha de raciocínio e começa aquela conversa. Por exemplo, você está falando sobre viagem, a pessoa, vamos supor, viajou para os Estados Unidos. E aí ela falou do que ela fez, aí você vê que já está se esgotando. Você pode começar a puxar um assunto. E o que é que você achou dos preços das coisas de lá? Aí vocês já estão falando de preços. Aí nessa de preço, você já vai falar sobre os preços das coisas do Brasil. E aí nessas coisas de falar do preço das coisas do Brasil, você vai falar de outros assuntos. Porque uma coisa pode se conectar à outra desde que ela tenha uma associação, ela tenha uma pequena ligação. E assim você consegue manter a conversa interessante e vocês conseguem ter mais tempo de conversa. O que é que faz as pessoas se conectarem? Ter tempo de relação. Então, às vezes, vocês precisam ter conversar mais tempo, conversar. E aí vocês vão criando um vínculo, uma ligação. Porque a conversa não ficou só restrita a trabalho, não ficou só restrita àquele esporte, não ficou só restrita à academia, mas você pegou aquele assunto, conseguiu conectar com outros, falou sobre você, fez perguntas abertas, e aí você consegue manter a conversa interessante. Então, saiba que você pode desenvolver habilidades sociais que vão te ajudar a ter conversas interessantes e vão te ajudar a se conectar com outras pessoas. Claro que são habilidades que precisam ser repetidas. Então, você entendeu, agora você vai aplicar. E existe uma diferença entre entender e aplicar. Você vai começar, vai ser um pouco difícil, você vai esquecer de algumas coisas, mas se você manter praticando essas dicas, isso vai se incorporar a você e daqui a um tempo isso vai se tornar uma coisa fluida e tranquila para você aplicar. Então, coloque em prática, exercita, repete, que pode ter certeza que você vai conseguir ter conversas muito mais interessantes e se conectar com as outras pessoas.